voz, a linguagem de quem constrói uma rica vida. Olá, olá! Sejam muito bem-vindas ao Ligianês, a linguagem de quem constrói uma rica vida. E estamos aqui no nosso primeiro episódio e se vocês me perguntarem o que é que eu estou a fazer, eu vou responder, não faço a mínima ideia. Porque a verdade é que o meu nome, vou começar por apresentar-me se calhar, não é? O meu nome é Lígia Fão, eu sou doutorada em Neurociências e acredito em física quântica, acredito em energia, acredito em alma e, portanto, estou nesta fase de convergir, de juntar aqui aquilo que é a ciência, aquilo que é a nossa intuição e a nossa alma. E neste caminho, eu quero dizer que eu falo sem papas na língua, que eu sou do norte e, portanto, para mim as asneiras são vírgulas. Se vocês ouvirem aqui umas pelo meio, não fiquem chateados comigo, tá? E a verdade é que todo este caminho me trouxe até aqui e é este caminho que eu quero partilhar com vocês também. Porque eu acredito que nós podemos ser estas mulheres que têm um negócio onde fazem aquilo que amam, em prazer e em liberdade e são bem pagas por isso. E portanto, como é que surgiu este podcast, Lígia? Quem és tu? Como é que isto. Porquê é que tu estás aqui a fazer um podcast se queres? E a verdade, meus amores, é que eu comecei o meu negócio em 2020. Eu já vou contar um pouco da minha história também, que acho que é importante neste primeiro episódio, para quem não me conhece. Mas eu comecei em 2020 e logo, eu lembro-me que estávamos para aí em 2021 e muitas das minhas alunas que já ouviam as minhas aulas no YouTube na altura diziam: Lígia, tu tens de fazer um podcast porque no YouTube não dá para ver enquanto fazemos coisas e não sei o quê. E eu sempre quis fazer um podcast porque eu falo pelos cotovelos e quem, e quem me conhece pessoalmente sabe que eu falo imenso, eu tenho sempre imensas coisas para partilhar e muitas ideias que passam aqui na minha mente. E a verdade é que fui protelando, eu fui adiando, ai, não tenho o nome certo, ai, não tenho a ideia certa, não tenho o branding certo, não tenho o chinês e lá, whatever. E a verdade é que hoje é dia 13 de janeiro de 2026 e ontem, dia 12, esta ideia voltou a descer e como eu estou na construção desta nova identidade para este caminho de ter este negócio empreiteiro, eu pensei, opa, ó fogo, que eu já ia dizer uma asneira, mas controlei-me nesta. Lígia Fão, estás aí, tu a arranjar desculpas, isto agora fez-me lembrar o meme, o teu tio, não comeu nada desta vida. E estás aí a arranjar desculpas, opá, não tens nome certo, vai com o nome que vier, que veio o meu nome, e é o ligianês, não é? Esta linguagem da mente de quem está a construir esta rica vida. Eu já vou explicar um pouco isto melhor também. Mas eu pensei, caraças, estás aí a arranjar desculpas? Põe-te, pensei, olha, olha persuído, vamos entrar em ação, vamos embora fazer acontecer. Pá, e vais gravar o quê? Não faço ideia, pá, vou pôr a gravar. Eu tenho um microfone, tenho uma câmera que é integrada, nem sequer é a minha webcam que não funciona, está tudo certo. A gente põe modo on e vai gravar. O quê? Não sei, vamos descobrir no caminho. Portanto, esta é a situação atual e muito com esta premissa de eu sinto que tenho tanto para partilhar que às vezes os nossos medos nos bloqueiam e a minha premissa foi: se eu ajudar uma pessoa com cada episódio que eu lançar, está a valer e siga para bingo, bora, vamos fazer. Então, claro que a nossa mente, não é? Traz todas as perguntas a seguir do que pode correr mal. Ah, Lígia, mas e depois se decides mudar o nome a meio? E depois se isso não está bem construído? Foda-se. Se mudar, olha, se me apetecer mudar o nome a meio, mudo, crio outro podcast, faço outra coisa qualquer, então, pá, deixo de arranjar desculpas. E a verdade é que, dia seguinte, hoje, aqui estou eu a gravar. Portanto, eu não faço ideia como é que se grava um podcast, como é que se deve começar, como é que não se deve. Portanto, eu estou só na essência, eu vim só na fé. Eu pus a gravar e estou só a ir. Portanto, no fundo é isto. O que eu quero trazer com este podcast são as minhas histórias, este meu caminho, as minhas curiosidades, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, aquilo que já foi o meu trabalho até aqui e que vai continuar a ser, e trazer esta partilha de bastidores, esta partilha que, sinceramente, eu quero que inspire alguém a tomar uma decisão, porque aquilo que eu mais quero nesta vida é deixar o mundo um lugar melhor e potenciar mulheres, ensiná-las a amarem-se incondicionalmente. E sim, eu trabalho com negócios,
Mas, meus amores, não existe negócio sem relação connosco. Não existe um negócio que cresce e fatura sem mentalidade, sem eu acreditar em mim, sem merecimento, sem uma boa relação com o dinheiro. Portanto, o meu negócio é sempre uma tradução de quem eu sou enquanto pessoa. E sim, apesar de eu trabalhar com negócios, eu trabalho, assim, 80 a 90% daquilo que é a mulher, aquilo que ela acredita, aquilo que ela defende, aquilo que é o merecimento dela. Porque sem isto, eu posso ter as 10.000 estratégias da vida que eu não as consigo aplicar e eu vou sabotar o processo todo. Então sim, com Lígia Fão, em Ligianês, a gente vai sempre falar sobre a mulher que está por trás do negócio, ok? Estou aqui a ler as minhas notas porque eu trouxe aqui uns pontinhos para pelo menos passar por alguma coisa que tivesse lógica, não é? Então, ok. Como é que isto aconteceu? Como é que eu cheguei até aqui? Quem sou eu? Porquê que eu trabalho com negócios? Trazer se calhar aqui um bocadinho de contexto para quem possa estar a chegar agora ao meu mundo. E antes de mais, sejam bem-vindas outra vez aqui ao meu mundo. E a verdade é que eu comecei, não é, pela mentalidade. E trabalho mentalidade, não é? Como deu para perceber naquilo que eu acabei de explicar. E, na verdade, eu passei por uma situação assim mais crítica, lá por ali entre 2017 e 2019, onde eu estava numa relação onde eu não era feliz, mas eu achava que não ser feliz não era razão suficiente para terminar aquela relação. Vejam o ponto crítico de falta de autoestima e valorização que a criatura aqui, je sais moi, tinha no momento. E aquilo começou a criar em mim, obviamente, não é? Emoções que efetivamente não eram fichas de lidar. Então eu comecei a ter muitos pesadelos, eu não conseguia dormir, ansiedade, ataques de ansiedade, coisas concretas que claramente o meu corpo, talvez a minha alma lá em cima está a dizer, por favor, Lígia Fão, acorda para a vida. E, e nesse momento, por várias questões, eu estava já a tirar o doutoramento em neurociências e eu tive uma colega, uma amiga, que na altura me disse, Lígia, mas porquê é que tu trabalhas tanto? Porque eu era a primeira pessoa a chegar ao laboratório, a última a sair, e a minha desculpa racional era, não, eu amo o que eu faço, eu adoro investigação. Eu na altura estava a trabalhar com doenças neurodegenerativas, portanto cérebro e coisas dessas, e na altura aquela pergunta, eu primeiro defendi-me, não é? Ai, não, porque eu amo muito aquilo que eu faço, eu tenho muita coisa para fazer e tudo mais. E depois o que acontece é que eu fui para casa refletir, olhei ao espelho e pensei, pois é, eu claramente estou a evitar olhar para gavetas da minha vida, não é? Então o que é que eu faço? O escape era o trabalho, e eu ia trabalhar, e trabalhava, para passar o mínimo de tempo em casa possível. Pronto, esta era a situação. Até que houve um momento que eu olhei ao espelho e disse assim, Lígia, isto não pode ser tudo que tu vais conquistar na tua vida. Tem que haver mais. Não pode ser só isto, por amor de Deus, não é? Tipo, fogo. Tipo, na altura a vida era muito cinzenta, era muito preto e branco, era tipo. Não tinha piada. A única coisa que eu tinha uma drive, que tinha piada na minha vida era o trabalho. Então eu trabalhava que nem uma louca, eu nem vivia, nem sabia o que era viver. A verdade é esta. E neste processo, eu nesse dia olhei ao espelho e disse assim: ao tipar ao baile, Lígia Fão, que isto não tem ponta para onde se lhe pegue. Isto não faz sentido nenhum, tem que haver, isto não pode ser o teu destino. E naquele momento eu tomei a primeira decisão, porque aquilo foi todo um processo de término e está tudo certo, cada um de nós nos seus caminhos. Acontece que, depois de terminarmos, eu percebi que eu estava, ok, eu preciso mesmo de trabalhar em mim, não é? Porque eu tive tanto tempo para terminar um relacionamento onde não ser feliz não era razão suficiente para terminar, meu Deus, não é? Felização. Então comecei, em paralelo com aquilo que eu já estava a fazer de estudo da mente, no doutoramento, ok, então eu vou para desenvolvimento pessoal, tirei cursos, fiz tudo e mais alguma coisa. E é muito engraçado porque eu até o ano passado descobri um caderno que eu tenho de 2020 em que um dos meus objetivos era ajudar mulheres, era fazer grupos de mulheres onde elas percebessem, porque na altura, eu sou assim, gente, vocês que me estão a ouvir agora, eu vou ter uma ideia, eu vou lá, eu vou atropelar a ideia que eu estava, habituem-se, ligianês, tá? Na altura, eu lembro-me, e quando eu comecei efetivamente o meu Insta, melhor, antes, vamos trazer contexto, já que estamos numa de contar histórias, isto vai ficar, é podcast, portanto agora posso, posso falar. O que é que acontece? Eu comecei, na altura veio o Covid, e eu já estava neste trabalho todo, eu comecei a fazer uns vídeos no YouTube para amigos,
para amigos, porque eu pensei, estou a aprender tanta coisa incrível, pode mudar a vida de pessoas, então eu vou fazer vídeos no YouTube. Então eu sempre fui meio palhaça, sempre trouxe muito humor, apesar de ele depois ter desaparecido um bocadinho do meu Insta por outras razões inconscientes que entretanto estão a ser resgatadas, e a gente pode falar sobre isso mais à frente no episódio. Mas, então eu comecei a fazer vídeos com muito humor, mas a trazer consciência, a trazer perguntas, a trazer. Eu comecei a receber muito bom feedback desses vídeos na altura. E eu pensei, ok, olha, está a ser mesmo fixe, eu estou a adorar fazer isto, até que uma colega minha me sugeriu, olha, porquê que não abres um Insta, não sei o quê, não sei o que mais. Pronto, aqui vou eu, e na altura, e já nos vídeos, a minha premissa era, caraças, quantas lígias não devem haver por este mundo fora a achar que a vida infeliz que estão a viver é o destino delas, que não há mais para além disso, que tipo, é o que tem que se viver, é o que é e pronto. Então, eu na altura, quando comecei, nem era um negócio, nem foi com esse intuito, foi mesmo esta vontade que eu tinha dentro de mim de salvar todas as outras lígias que estavam lá fora, perdidas como eu estive, completamente infelizes, sem autoestima nenhuma, sem achar que mereciam mais, sem achar. Ou seja, já estive na moda baixo. Então eu pensava, ok, agora se eu estou a subir, eu posso trazer outras mulheres comigo. E isto foi algo que sempre me motivou mesmo muito. E neste processo de depois partilhar o meu caminho, aquilo que eu acreditava, o que é que eu estava a fazer, que comecei a receber, e foi assim que começou o meu negócio. Então, eu comecei a tirar a especialidade porque era a minha própria história e também porque comecei a estudar sobre isso em relacionamentos, e eu comecei a abrir turmas na altura do famoso Mulher Maravilha, o nosso MM, que foi assim um curso barra programa, barra mentoria que eu fiz durante anos e que me dava um gozo gigante, e eu realmente estava a ter muito sucesso a nível de resultados, principalmente dos meus clientes, eu tinha testemunhos incríveis, mas ainda não havia previsibilidade financeira, o negócio não estava a crescer como era suposto, eu trabalhava 12, 14 horas por dia e sempre aquela energia de vai embora, vai não, e fazer, porque eu tinha a crença de que se não trabalhares não podes ganhar, porque eu venho com esforço, e quantas mais horas trabalhares, mais dinheiro. Todas aquelas coisas do coletivo inconsciente que a gente também pode falar aqui mais à frente, num podcast mais à frente, num episódio mais à frente. O que acontece é que naquele momento eu comecei a perceber, espera lá, ao tempo para o baile, porque eu estava quase a enviar currículos para empresas, pensei, espera ali, antes disso, Lígia Fão, tem calma, senta aí o rabo na cadeira e vais pensar, porque isto não é sobre negócio chuchu, como tu bem sabes, é sobre mentalidade. Há coisas aqui que tu ainda não viraste a chave. E foi nesse processo que pensei, caraças, é a minha relação com o dinheiro, com a venda, com este merecimento. Então bota Lígia Fão, vai, investe, sempre investi imenso ao longo do meu negócio, e tenho plena noção que foi isso que me trouxe até aqui também, não é? E quando, meus amores, se trabalha esta parte nas pessoas, o jogo muda, e muda de verdade. E foi aí que o meu jogo mudou. Foi aí que eu passei para níveis de faturação que eu nem achava serem possíveis antes, e tantas outras coisas que aconteceu. E ao longo deste caminho, principalmente o último ano e meio, foi muito este, para além de trabalhar esta relação com o dinheiro, relação com a venda, com o merecimento, que é tão importante, não só para o negócio, meus amores, mas para os relacionamentos, para prazer, para as coisas boas da vida, porque, como eu gosto muito de dizer, se não estamos aqui para ser felizes, então o que raio estamos aqui a fazer, não é? E neste processo foi uma coisa também muito natural. Eu já queria trabalhar com negócios, não é? Eu sempre fui apaixonada por isto. Sempre fui, lá está, não nasci de todo com isto, atenção, não é? Eu sempre fui no sentido de, eu sempre tive mentorias e fascinava-me o facto de ajudar aquelas pessoas com o negócio delas, mas de uma forma muito inconsciente, vamos chamar-lhe assim na altura, não é? E o que é que acontece? Eu na altura, ainda 23, 24, fiz um projeto paralelo com o Serginho, meu homem, que amor da minha vida, que foi encontrado neste processo de trabalhar também. Pode ficar para outro episódio, porque senão é assim, gente, se eu começo a contar aqui, eu falo imenso, vamos ter aqui podcast real de 1 hora, então a ideia não é essa, eu quero que vocês aproveitem isto e vão ter no micropílulas ligianês, tá? E nós criámos já na altura um projeto paralelo para negócios, e aqui inconscientemente eu já traduzia a minha vontade de trabalhar com negócios, e de forma muito natural isto surgiu, e esta ideia já estava aqui a cutucar há imenso tempo, mas eu pensava, meu Deus, como toda a gente pensa em algum nível ou sobre alguma coisa, tipo, quem sou eu? Quem sou eu para agora ir trabalhar com negócios? Quem sou eu para ensinar a fazer o que quer que seja negócios, não sei o quê, não sei o que mais, eu não estou a fazer crescer o meu, e caraças, quando eu parei para analisar isso, eu estou a construir negócios desde 2020, não é? Eu já experimentei tudo e mais alguma coisa, já fiz tipo bilhões de coisas, e então, mais que não seja,
para trabalhar mentalidade no negócio, eu sabia que tinha todas as skills, só que na verdade eu tenho este sabotador, para quem não me conhece e está a chegar aqui agora, que eu chamo de Vanessa à Canecita, que é a minha voz interior, é o meu sabotador, porque, ai, eu não acredito que vou contar isto no primeiro episódio, mas vai. O meu nome é Lígia Vanessa, sim, eu costumo dizer que, eu acho que a minha mãe estava confusa no dia do registro, porque ninguém se chama Lígia Vanessa, não é? Não, mentira, eu descobri uma Lígia Vanessa alguns no mundo, que ela uma vez mandou-me mensagem. Então, como eu tive que trabalhar ou aceitar a minha Vanessa, ela passou a ser a minha Nessita interior, é esta vozita, e é uma forma de nós aprendermos a lidar com a nossa voz interior, é caracterizá-la, é dar-lhe um nome, é dar-lhe uma forma, e para conversarmos com ela, fica aqui a dica. E eu caracterizei esta minha Nessita e agora perdi-me completamente porque é que eu estava a contar isto. Opa, é que isto é realidade, vocês estão aqui a assistir. Eu disse que ia pôr a gravar e ia só. Olha, está a ir, está a ser. Portanto, eu estava a contar isto. Ah, já sei, exatamente. Ou seja, eu estava a contar isto porque, na verdade, nessa altura, o sabotador veio, não é? A minha Nessita veio e veio dizer quem és tu, teca, 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 teca. Só que é isto que eu também ensino a fazer. Meus amores, eu tenho a certeza, eu sou fã da Beyoncé, ficar aqui também no primeiro episódio, mega fã, desde que eu sou adolescente, tá? Eu tenho 33 anos neste momento. E. hum, Graças a Deus já a vi 3 vezes ao vivo e foi lindo, maravilhoso, mas isto são para outras conversas. E o que é que acontece? Eu tenho a certeza que a Beyoncé tem um sabotador. Eu tenho a certeza que o Ronaldo tem um sabotador. Eu tenho a certeza que o Tony Robbins tem um sabotador lá dentro, tá? Porque é impossível não ter gente. Regra número 1 de quem vai trabalhar comigo: ninguém tem tudo resolvido. Quem tiver tudo resolvido está debaixo da terra. Não pode estar aqui, é impossível, porque nós temos sempre coisas para trabalhar. E uma das coisas que é inerentes ao ser humano é a proteção da nossa mente, que é essa voz. Então, nós não vamos controlar quando é que ela aparece, nós trabalhamos para que ela apareça menos, e o que faz a diferença é como é que eu lido com ela, se eu a ouço ou não, se eu fico no medo ou avanço, entendem? Então, para vocês perceberem que toda a gente tem essa voz, o que vai fazer a diferença é se eu vou pegar nela, pô-la num cantinho, dar-lhe um beijinho, agradecer pela proteção e ir à minha vida, ou se eu vou ficar ali a ouvi-la, a ter uma conversa de condomínio e depois chego ao fim e digo assim: ah, pois se calhar não vou fazer porque olha, se calhar tenho medo. Entendem? Isto é mentalidade. E naquele momento eu pensei: opá, olha, eu só vou, vai na fé, Lígia, vamos ver o que é que está. E foi muito interessante porque em 2025 acabou por acontecer e eu tive mentoradas com pá, negócios, crescimentos, resultados absolutamente incríveis e neste 2026 que eu estou a fazer este renascimento uma das aprendizagens de 2025 foi exatamente esta, ou seja, fazer as coisas em prazer, e aquilo que eu mais defendo e que eu quero trazer é que estes negócios com alma, estes negócios onde nós estamos na nossa essência, estes negócios que realmente podem crescer e deixar o mundo um lugar melhor, eles surgem deste prazer. Eu costumo dizer que há duas coisas base para fazer um negócio crescer e evoluir. Primeira, mentalidade, ok? Sem isso eu posso ter 1000 estratégias, eu posso ir ao ChatGPT, ao Cloud, ao sei lá, o das quantas, não sei o quê, pedir a estratégia, ele vai-me dar, executar e ter resultados com isso. Sem mentalidade, meus amores, esqueçam, ou pelo menos não em bom porto, não é? E não a longo prazo. E segundo, ser apaixonada por aquilo que faço. Eu tenho que ter uma paixão por aquilo que eu faço, seja o que for, seja de produtos físicos a serviços, eu tenho que ser apaixonada, eu tenho que ter uma drive tal de que eu quero deixar esta marca no mundo, eu quero construir uma cena incrível, eu quero fazer a diferença, porque é isto que nós nos agarramos quando as coisas correm mal. Porque, meus amores, vamos abrir aqui o jogo da coisa. Construir um negócio, ou melhor, a vida de uma forma geral, quanto mais um negócio, não é uma linha reta diretamente proporcional, cresce em X, cresce em Y, não existe isso, meus amores, tá? É uma baita de uma montanha russa e sobe e desce e vai para a direita e vai para a esquerda e agora vamos abrandar aqui, agora vamos prega fundo. Pá, é a vida, é o negócio. Não dá para ser de outra forma. Então, porquê que a maior parte dos negócios desistem ao fim de um ano ou ao fim de 2? Porque lhes falta uma destas duas coisas ou as duas. Que é eu estou a fazer isto só por dinheiro, eu quero uma cena extra, eu não tenho paixão nisto, eu não tenho amor, eu não tenho mentalidade. Às vezes eu tenho amor, eu tenho paixão, eu quero mesmo, eu acredito naquilo que eu estou a fazer, mas eu não tenho a mentalidade certa para executar e para lidar com os fracassos e para cobrar o preço justo e para tudo o resto que é necessário. Então, a minha missão, eu não sei, já fui, já vim, mas pronto, eu em si uma montanha russa. A minha missão é muito isto, é contribuir para que tu possas, tu como estás a ouvir aí, ser a mulher que constrói, porque é sobre ser a mulher. O negócio, meus amores,
o negócio e os resultados que eu tenho no negócio é uma tradução da minha relação comigo. O dinheiro e aquilo que eu tenho de dinheiro é uma relação comigo, é uma tradução da minha relação comigo. É aquela máxima velha, mas super real, do que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. O que eu tenho no meu mundo externo, ACA, trabalho, dinheiro, pessoas, relacionamentos e afins, é apenas um reflexo de quem eu sou cá dentro, de quem eu sou na minha essência. Então, se eu quero trabalhar alguma destas coisas, eu tenho de olhar para dentro. E no fundo, eu tenho esta missão, este chamamento de vir trabalhar isto, de vir trabalhar mulheres para que elas sejam capazes de ter estes negócios onde fazem aquilo que amam em prazer e em liberdade e são bem pagas por isso. E é neste caminho onde nós começamos a trabalhar ricamente para construir um rico negócio para que eu possa viver uma rica vida. E no fundo é isso, e por isso é que o ligianês é a linguagem de quem constrói uma rica vida, porque é isto que eu vos quero trazer. As minhas histórias, os meus episódios, os meus pensamentos, os meus achados, os meus insights, nesta construção, neste caminho de ser esta mulher que vive este negócio, este rico negócio, que efetivamente constrói a sua rica vida todos os dias. Portanto, está a fazer sentido até aqui? Espero que sim. Já estamos aqui a avançar. Eu não quero me alongar muito mais. E agora, neste momento, estou a pensar em voz alta com vocês o que raio é suposto eu dizer no final deste episódio. Mas está tudo certo. Portanto, resumos aqui, coisas que eu acredito. E atenção, ponto número 1, que é uma coisa que eu também acredito, que esta é a premissa para todas as outras. Eu não sou Gabriela. O que é que isto significa não ser Gabriela, Lígia Fão? Significa que se eu hoje penso uma coisa, amanhã posso pensar outra, porque eu não nasci assim, sempre fui assim, vou ser sempre assim. Não, não existe. Eu mudo de opinião, graças a Deus, ao universo e às entidades, eu mudo de opinião, eu mudo de visão, eu mudo de crença. Então, se calhar daqui a um ano vou estar a gravar não sei quantos episódios do Ligianês, ou outro podcast qualquer, eu faço a mínima ideia, e eu voltar a dizer outras coisas. Neste momento, aquilo que foi a minha história, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, aquilo que eu trabalho, os resultados que eu tive, dizem-me 80 a 90% daquilo que tu fazes no teu negócio é mentalidade. Os 10 a 20% é estratégia. Eu posso ter a estratégia que se eu não tiver a mentalidade para aplicar, se eu não acreditar em mim, se eu não achar que eu sou merecedora, se eu não tiver uma boa relação com o dinheiro, se eu não tiver uma boa relação com a venda, se eu não tiver uma boa relação comigo, Jesus Santo, vai dar generada. Ok? Porque eu vou fazer um esforço. E se eu faço um esforço, das duas, uma. Ou eu tenho resultados condicionados, ou entro num burnout. Ok? Mas acredito no ser antes do ter. Ou seja, qualquer objetivo, seja de faturação, seja de número de clientes, seja relacionamento, seja qualquer coisa na vida, tu não tens essa coisa para ser essa pessoa, tu és essa pessoa para ter essa coisa. Como quem diz, e eu costumo falar sobre isto, não é? Os 5K, os 10K, não é quando tu faturares os 5 ou os 10K que tu vais ser a pessoa que tu primeiro tornas-te a pessoa capaz de, para depois chegares ao resultado. Então é sempre o ser antes do ter. Acredito também que os milagres acontecem para quem se coloca em movimento. E talvez me vás ouvir falar aqui bastante sobre física quântica e tudo isso que está englobado, energia e tudo mais, mas a verdade é que não existe um único autor conhecido que fale sobre física quântica e energia que te diga fica sentadinho no sofá para que te caia do céu. Tá? Temos que alinhar energia, existem infinitas possibilidades, sim, mas se tu não entrares em ação, chuchu, tu não podes conectar com o universo para que essa seja a tua realidade, tá? Então, ação aqui, sempre, ação, vai atrás, pá, desliga-te o resultado, desliga-te o como e do quando, vai só, tá? Vai, faz, que a vida é tal da fé, não é? A fé não tem nada a ver com religião, a fé, e esta foi uma aprendizagem difícil para a GCMA, para a criatura aqui. Mas é pôr o pé sem medo. E naturalmente, quando tu pões a acreditar, a fé é acreditar que vai ter o chão. E quando tu pões, eu visualizo mesmo, tipo, sabem aqueles caminhos, tipo, daqueles desenhos animados que é tipo, iluminam-se à medida que tu vais pondo o pé. É um bocadinho assim, ou seja, à medida que tu vais caminhando, vais agindo, é como se o caminho fosse sendo indicado para ti, entendes? Espero que não esteja confuso. E é isto, meus amores. Acredito que a realidade conecta mais que qualquer coisa, principalmente neste momento em que a AI é incrível, é maravilhosa, mas que está a mecanizar tudo. E eu pensei, não pensei, estou a pensar agora, isto é muito interessante porque eu pensei em criar isto que estou a fazer ontem, hoje foi só vim, e estava a pensar, acho que é um momento perfeito, porque a vida é linda e maravilhosa para criar este podcast, para trazer esta verdade, porque na verdade estamos fartinhas, não estamos? Estamos fartinhas de coisas mecanizadas e textos pré-feitos e toda a gente fala igual e pá, é na essência, com as minhas expressões,
Estava aqui a pensar se eu tinha mais alguma coisa escrita aqui, não faço ideia. Será que estava a pensar? Não, vamos deixar isto para outro episódio. Curiosidades, estou a pensar. O que é que poderia ser uma curiosidade? Ah, não sei. Uma curiosidade. Expressões de âncora à praia. Podia ser uma coisa que eu podia trazer no fim, mas não sei se vou ter tantas. Portanto, vamos terminar com o Chau Laura, ok? Não, sim, pronto, agora está. Chau Laura, Chau Laura. É uma expressão que eu uso muito, que eu aprendi desde que era miúda aqui em Âncora Praia. Para quem não sabe, eu sou de Vila Praia de Âncora, terra de Quim Barreiros. ACAP pertence a Viana do Castelo, norte de Portugal. Ficamos aqui pertinho de Espanha, mas somos tugas. Tugas porque não interessa. Mas somos do norte, estão a entender? Portanto, é por isso que as vírgulas, as asneiras são vírgulas. E chau Laura era uma expressão que eu sempre ouvi, que é tipo quando tu queres dizer chau alguma coisa, é tipo, pá, isso não faz sentido, chau Laura. Olha, esta pessoa não está a querer conversar como eu quero, chau Laura. Olha, este cliente está aqui, vai que não vai, está, sei lá, a falar mal de alguma coisa, olha, chau Laura. É tipo aquele momento em que tu dizes aquele chau definitivo à tua vida, pá, vai à tua vida, vai com Deus, vai com fé, vai com saúde e amor, mas eu sigo o meu caminho. E é algo que eu uso muito e que espero que tu possas começar a usar, mulher, a partir de agora na tua vida. Tudo aquilo que te incomoda, que não te faz feliz, que não contribui para o teu bem-estar, porque lembra-te que estamos aqui para ser felizes, e que não contribui para a tua rica vida, tu vais dizer um baita e um grande chau, Laura. Ok? Combinado? Portanto, meus amores, como é que se termina um podcast? Não faço a mínima ideia. Ah, quero dizer que é isto, não é? Bem-vindas mais uma vez ao Ligenês, a linguagem de quem constrói a sua rica vida. E no fundo é isto, vou partilhar com vocês a minha língua, não é? A minha forma de pensar. E se algo ressoar, perfeito, maravilhoso. Talvez porque seja esta também a tua língua e tu só ainda não lhe tinhas dado uma palavra. Portanto, vemos no próximo episódio. Foi um prazer estar aqui e como vocês puderam perceber, foi muito na essência, foi pôr, gravar e siga a Lei Pursuit. Go bingo mesmo. E foi na minha essência mais crua e verdadeira. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio, espero que vos faça sentido, espero que me possam acompanhar nos próximos episódios. Lígia, vai ter uma regularidade? Não sei, não vou prometer coisas que eu não consigo prometer, tá? Mas fiquem conectados e eu quero, olha, se tu tiraste daqui um insight, se isto fez sentido para ti, se eu te ajudei de alguma forma, envia-me uma mensagem, por favor, Instagram ligiafam.pt ou mesmo por WhatsApp, se estiveres no WhatsApp. Porquê, amor? Meus amores, porque é mesmo importante e a premissa que eu queria trazer para aqui é: se eu ajudar uma pessoa que seja por episódio, isto já valeu a pena. Então, é muito por aí. Obrigada por estarem até aqui. Já não sei em quantos minutos vamos, mas vamos em alguns. Obrigada por me ouvirem. Vemo-nos no próximo episódio e vai ser mais um Aligenês nesta essência de é o que é e paciência. Quem não gostar, tchau, Laura. Beijinhos!